Jornalistas Online está no ar. Olá, sejam bem-vindos ao Jornalistas Online. Estamos aqui mais uma vez numa terça-feira com o Me Explica, que é o quadro que explica as notícias e os principais acontecimentos do mundo de uma maneira simples e acessível. Hoje eu estou aqui com o professor Paulo Artacho, que é professor da USP, físico e especialista em mudanças climáticas. Boa noite, professor. Muito obrigado por conversar com a gente. Oi, Diogo. O prazer é todo meu. Professor, então eu queria começar com uma pergunta mais simples, que não é simples, que é o que são essas tais mudanças climáticas, né, que a gente ouve falar, e por que a gente deveria estar preocupado com elas? Olha, Diogo, não precisa ser cientista hoje para você observar facilmente que o clima do planeta está mudando, né? Tanto do ponto de vista dos eventos climáticos extremos, né? O que é a maior incidência de ondas de calor, ondas de frio, grandes secas, grandes inundações, como também o lento, mas contínuo aumento da temperatura do nosso planeta, o lento e contínuo aumento do nível do mar e assim por diante. Esses são os aspectos que nós chamamos de mudanças climáticas globais, ou seja, traduzindo em miúdos, o homem agora está sendo dono do clima do nosso planeta, alterando e aquecendo o clima do nosso planeta. Professor, antigamente a gente falava, né, em aquecimento global, né, era um dos termos que se usava para esse mesmo conjunto de coisas que estão acontecendo, de mudanças. Por que mudou de aquecimento global para mudanças climáticas? Não mudou. Tem jornalistas que chamam aquecimento global. Eu, particularmente, prefiro o termo mudanças climáticas, porque o que está aumentando não é só a temperatura do nosso planeta, está aumentando, está sendo alterado todo o clima, né? Então, vejam as secas cada vez mais intensas, o processo de desertificação do Nordeste brasileiro, né? E um dos aspectos que tem maior impacto socioeconômico é, na verdade, a mudança no ciclo hidrológico que nós estamos fazendo, mais do que a mudança na temperatura em si. Portanto, por isso é que eu prefiro chamar de mudanças climáticas. Entendi. E tem pessoas que negam, né, que isso esteja acontecendo, ou não querem enxergar, e dizem que, mas como é que você explica, né, o aquecimento, que a temperatura do planeta está aumentando, que é uma das consequências, se a gente vê ondas de frio grandes, né, como está acontecendo agora aqui no sudeste do Brasil, enfim, existe, isso pode conviver, né, altas temperaturas, aumento de temperatura do planeta, e também eventos mais frios, extremos, assim como o que a gente está vendo agora? Sim, as mudanças climáticas estão aumentando a frequência e a intensidade de eventos climáticos extremos. Isso, obviamente, inclui ondas de frio, né? E por que as mudanças climáticas têm a ver com, por exemplo, a onda de frio que atingiu o Brasil, o sul do Brasil aqui no último mês? Basicamente, a circulação atmosférica na Antártica, no entorno da Antártica, que chama-se vórtex polar antártico, ela está sendo enfraquecida pelas mudanças climáticas globais. Então, o sistema meteorológico que isolava o ar muito frio do interior da Antártica, do sul da América do Sul, na verdade está sendo enfraquecido, favorecendo a entrada de massas de ar muito frias durante determinadas épocas do ano. A mesma coisa acontece no hemisfério norte. Nós tivemos em janeiro e fevereiro, no inverno do hemisfério norte, massas de ar que atingiram os Estados Unidos de uma maneira muito forte também, causado, nesse caso, pelo enfraquecimento do vórtex polar ártico. Então, sim, essas ondas, esse aumento da intensidade e da frequência de ondas de frio também é atribuível às mudanças climáticas globais. E, professor, o senhor já citou algumas dos impactos que a gente já está vendo agora. Eu queria que o senhor citasse mais alguns, e mais do que isso, eu queria que o senhor também dissesse como isso impacta o nosso modo de vida, né? A gente ouve muito falar, né, de desertificação,
aumento do nível do mar, mas acho que falta uma dimensão prática para as pessoas entenderem como essas mudanças podem causar, né, enfim, consequências sérias para a produção de alimentos, para a vida como um todo. Então, se o senhor puder só fazer um panorama rápido disso. Veja, não há a menor dúvida, qualquer pessoa que, por exemplo, que depende de alimentos para sobreviver, né, percebe o preço dos alimentos aumentou. E aumentou por quê? Porque nós estamos enfrentando, no caso do Brasil, uma seca muito forte agora em 2021, e esta seca está fazendo um aumento no preço dos alimentos. Nós estamos correndo o risco de termos racionamento de energia elétrica, por causa da queda na precipitação no Brasil Central e no sul da Amazônia, né? E, ao mesmo tempo, 2021 viu a maior enchente do nível, do nível dos rios na Amazônia dos últimos 110 anos. Nós também observamos 48 graus no Canadá, uma temperatura que nunca havia sido observada. Nós observamos 47 graus na Itália na semana passada, enchentes na China, enchentes de grandíssimo porte na Alemanha. Então, nós observamos que realmente o clima do planeta mudou e está mudando cada vez mais de acordo com a emissão de gás de efeito estufa da nossa estrutura socioeconômica. Professor, recentemente saiu um relatório do IPCC, né, falando sobre o que está acontecendo atualmente, quais são as perspectivas, né, a respeito das mudanças climáticas. Eu queria que o senhor explicasse primeiro o que é esse relatório, o que ele diz e quais são os principais achados dele. O IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, e este painel ele tem uma responsabilidade importante, que é a cada 6 ou 7 anos fazer uma compilação de milhares de artigos que são publicados constantemente, né, continuamente, nas revistas científicas. A questão climática é uma questão muito complexa, porque ele envolve desde o funcionamento dos ecossistemas até o setor energético, até a produção de alimentos e assim por diante. Então, é necessário que a ciência faça uma compilação dos milhares de trabalhos feitos. Então, neste atual relatório do IPCC, foram analisados 19 mil trabalhos científicos, extraído as componentes mais importantes desses trabalhos científicos e colocados numa linguagem para tomadores de decisão, né, para os nossos governantes. E o cenário realmente não é muito favorável para a gente, pois a conclusão é que o planeta já se aqueceu 1,1 graus Celsius, que pode parecer pouco, mas em algumas regiões do Brasil, por exemplo, no Nordeste brasileiro, temos regiões que já aumentaram 2,4 graus Celsius, temos regiões no leste da Amazônia que já aumentaram 2,2 graus Celsius, e todo o planeta está em rápido e franco processo de aquecimento. E o que a gente já falou de alguns dos impactos que, né, a gente já está observando, e o que mais pode acontecer se esse aquecimento não for parado, né, a gente não conseguir impedir que isso continue acontecendo? Se a humanidade realmente não reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que é o principal motor das mudanças climáticas, causadas principalmente pelo desmatamento de florestas tropicais, como a Amazônia, e pela queima de combustíveis fósseis, principalmente pelos países desenvolvidos, é uma quantidade enorme de impactos vão ocorrer no nosso planeta. A maior parte deles, obviamente, já está ocorrendo hoje, mas eles vão se agravar se nós realmente não reduzirmos drasticamente e rapidamente a emissão de gases de efeito estufa, e é isso que coloca o relatório do IPCC. Entre os impactos são, além do aumento da temperatura em si, alterações fortes no ciclo hidrológico do nosso planeta, alterações importantes no aumento do nível do mar, que vai afetar
bastante as áreas costeiras, em particular em países vulneráveis, como o Brasil, que tem uma extensa área costeira, e outros fenômenos também associados com as mudanças do clima, como, por exemplo, algumas regiões do planeta vão sofrer um forte processo de desertificação, como o sul da Europa e o nordeste brasileiro, e as florestas tropicais podem sofrer significativamente com o aumento da temperatura e diminuição do ciclo hidrológico, né, diminuição da chuva, além, obviamente, do derretimento das geleiras continentais, como os Andes, como o Himalaia, como as montanhas do Atlas e assim por diante. Então, basicamente, em todo canto do planeta, nós já estamos observando o impacto das mudanças climáticas. E dá tempo de fazer alguma coisa ainda? E se dá tempo, o que é que pode ser feito ainda para que o cenário não piore? Não há a menor dúvida que dá tempo, sim, e este relatório do IPCC coloca claramente que nós precisamos reduzir o desmatamento da Amazônia a zero o mais rapidamente possível, precisamos descarbonizar, ou seja, não emitir gás de efeito estufa para a produção de energia, ou seja, não queimar combustíveis fósseis. Nós precisamos também trocar os nossos automóveis que queimam com gasolina e diesel, né, automóveis, ônibus e caminhões, por veículos elétricos, ou seja, nós precisamos melhorar a sustentabilidade da nossa sociedade, modificando a maneira como a gente basicamente produz e utiliza energia no planeta e, além disso, precisamos trabalhar pela preservação e recuperação das florestas tropicais, que são críticas para a manutenção do ciclo hidrológico, por exemplo, na América do Sul. E, professor, essas medidas elas precisam ser tomadas não só, né, pelo Brasil, Estados Unidos, mas por vários países do mundo ao mesmo tempo. Precisa existir, né, alguma coisa coordenada internacionalmente, digamos assim, para que isso aconteça. Uma das tentativas de fazer isso é a chamada COP, né, que é um encontro, né, de países, enfim, uma articulação de países do mundo inteiro, mediados pela ONU, né, se não estou enganado, justamente para criar medidas que possam ser políticas, que possam ser adotadas por vários países. E vai acontecer uma nova edição da COP no final do ano, agora em novembro, na Escócia. O que o mundo pode esperar desse encontro? Dá para a gente ser otimista, né, a respeito das políticas que vão ser propostas ou do que já foi feito ao longo dos anos? Tem algum motivo para otimismo nessa COP? Veja, em primeiro lugar, é importante enfatizar o que você colocou, que o planeta precisa atuar em conjunto, todos os 196 países que são signatários da Conferência de Proteção ao Clima, que começou lá atrás, na Rio 92, mas que desde 1992 até hoje teve uma atuação basicamente pífia pela falta de ação dos nossos governos em enfrentar um dos problemas mais importantes e sérios que nós temos que enfrentar hoje, né? Então, para coordenar esses esforços, a cada ano temos uma conferência internacional onde governos de 196 países negociam reduções de emissões de gases de efeito estufa, né? Então, atualmente, temos um acordo que chama-se o Acordo de Paris, né, que preconiza uma redução voluntária dos países signatários da Convenção do Clima, que são essencialmente todos os países do nosso planeta, inclusive o Brasil, e em compromissos de redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, o Brasil, por exemplo, se comprometeu aos demais países do nosso planeta a zerar o desmatamento da Amazônia até 2030. O Brasil se comprometeu a recuperar cerca de 12 milhões de hectares de florestas que foram destruídas e assim por diante. O objetivo final é construir uma sociedade
que seja minimamente sustentável. Isto é possível, isso é absolutamente urgente de ser feito para que as próximas gerações não tenham um clima que lhes seja extremamente desfavorável, que possa trazer dificuldades para produzir alimentos para 10 bilhões de pessoas em 2050, que possa trazer dificuldades enormes nas nossas áreas costeiras, nas nossas cidades, com o aumento do nível do mar e vai por aí afora. Então, essa ação conjunta de todos os países congregados pelas Nações Unidas é absolutamente essencial e estratégica. E, professor, a gente está falando aqui de coisas muito grandes, né, de países, de ações globais e de consequências planetárias. E eu, particularmente, vejo o assunto do ambiente, da sustentabilidade, ser tratado muito no nível individual. Né? O pessoal fala para a gente reciclar, para fazer compostagem. O indivíduo, ele tem algum poder nesse processo todo? Diogo, o único poder que o indivíduo tem, que realmente vale a pena ser exercido, é o seu voto. As mudanças climáticas estão num patamar tão sério no nosso planeta que, infelizmente, medidas individuais podem ajudar um pouco você, por exemplo, se um cidadão aqui em São Paulo, por exemplo, onde eu vivo, for trabalhar de bicicleta, isso pode ajudar a sua saúde, isto pode ajudar a sua consciência, mas se os outros 7 milhões de automóveis que nós temos na cidade de São Paulo trafegar conjuntamente com você, desculpa te dizer, mas o seu esforço é totalmente inútil do ponto de vista de redução de emissões. Então, a questão não é mais individual. A questão é das empresas reduzirem e terem responsabilidade social com o que eles produzem. A questão é dos governos que têm que agir cada vez mais protegendo e dirigindo políticas públicas em favor dos cidadãos e não das empresas, no caso, por exemplo, do setor de petróleo, do setor de transporte e por aí. Então, a época onde as ações individuais poderiam ajudar um pouco, já passou, porque a gravidade da situação da mudança climática é muito séria atualmente. Então, na opinião do senhor, então, o melhor que a gente tem a fazer é se informar, votar em políticos que tenham propostas nesse sentido, né, nessas políticas internacionais, políticas nacionais de redução da emissão, de desmatamento. Então, essa seria a melhor saída para um cidadão comum que quer, digamos, fazer o papel dele. Sem dúvida nenhuma. Veja, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil. Hoje, nós estamos desmatando 11 mil quilômetros quadrados de florestas da Amazônia a cada ano, e esse número está aumentando nos últimos 5 anos. Né? E pesquisas de opinião deixam claro que a população brasileira é contra a destruição dos nossos ecossistemas. Né? Então, veja, nós temos um governo que não atende aos interesses da população, mas muito pelo contrário, atende aos interesses, por exemplo, de atividades ilegais de ocupação da Amazônia, atividades ilegais de invasão de terras indígenas protegidas pela nossa Constituição. Então, obviamente, o Brasil tem que ser um país onde a lei volte a valer alguma coisa, onde a nossa Constituição seja respeitada e, com isso, os interesses de cada cidadão sejam fortes o suficiente para que o governo vá na direção dos interesses da população e não dos interesses de atividades ilegais, por exemplo, de derrubada da floresta amazônica, destruição do Pantanal, destruição do Cerrado e demais ecossistemas brasileiros. Professor, quero agradecer muito pela conversa, pela entrevista, pelas informações. Muito obrigado e nos conversamos numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, Diogo, e é sempre muito bom participar dos programas de vocês, em particular desse Me Explica, que é muito, muito interessante. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Nós nos vemos aqui no Jornalistas Online na semana que vem, no mesmo horário, às 8 horas da noite. Muito obrigado, boa noite para todo mundo.